Segundo ponto, o dragão. A semelhança do símbolo anterior, a mulher, o dragão também é descrito como um sinal, semeion no grego. Isso significa que este dragão também representa uma entidade real encontrada em nossa própria realidade. Um monstro de 7 cabeças era uma figura mitológica bem conhecida no mundo antigo. Através dessa representação, o apóstolo quer nos mostrar a ferocidade do inimigo de Deus. O versículo 9 não deixa margem para dúvidas quanto à identificação desse símbolo. Trata-se de Satanás. Entretanto, uma olhada na forma como o Antigo Testamento emprega o símbolo do dragão nos mostra que João usa essa figura aqui para representar também um reino político opressor do povo de Deus. Conforme já mencionado, a origem dessa imagem dracônica se encontra no Antigo Testamento. As escrituras hebraicas já usavam essa figura como representação das forças opositoras a Deus. Um exemplo desse emprego se encontra no relato sobre o Êxodo. Tu, Senhor, dividistes o mar pela tua força, quebraste a cabeça do monstro das águas, fizeste em pedaço as cabeças do Leviatã e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Salmos 74, versículo 13 e 14. Nessa passagem, o salmista usa o termo hebraico tanim, traduzido por monstro das águas, o qual na versão grega do Antigo Testamento é drakon, que é a palavra usada por João em Apocalipse 12. Ele também se vale do termo hebraico Leviatã, traduzido por Leviatã, e também invertido para o grego como drakon. A outra passagem que também traz a mesma ideia. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Isaías 27, versículo 1. Portanto, essa passagem bíblica afirma que essa fera, que os Salmos 74 chama de um monstro das águas, e de o Leviatã, a qual é vista como dragão por João, é símbolo da mesma entidade histórica, a qual, nesse caso, é o Egito. Outros profetas, como Isaías e Ezequiel, também usaram o termo tanim no hebraico e drakon na LXX grega para se referir ao Egito. Além da nação egípcia, Babilônia, que esmagaria Judá, mas que seria destruída pelo Senhor, Jeremias 51, 34, 36 e 37, também é chamada por estes mesmos termos. Esses textos confirmam que os profetas veterotestamentários já usavam esse símbolo para se referirem a reinos inimigos do povo de Deus. João emprega a mesma comparação com finalidade semelhante: representar reinos e nações inimigas de Deus na terra. Portanto, podemos seguramente afirmar que em Apocalipse 12, versículo 3 e 4, o dragão vermelho representa não apenas uma entidade espiritual real, mas também o reino terrestre usado como instrumento dela. A primeira ação que o livro atribui a essa entidade é a de ter arrastado a terça parte das estrelas do céu, uma clara referência à rebelião que Satanás provocou nas cortes celestiais. Como resultado dessa conduta, Deus expulsou de sua presença uma enorme quantidade de anjos. Isaías 14, versículo 12 a 15, Judas 1, versículo 6.
devemos compreender que essa guerra entre Satanás e Cristo, que se reflete à terra, começou no céu. Contudo, se no céu houve um conflito direto entre eles, e embora também tenha havido um debate direto entre ambos durante a encarnação de Jesus na terra, esse conflito continua por meio dos representantes humanos dos dois lados após a ascensão do Filho de Deus. Assim como a igreja é o instrumento de Cristo para implementar seu reino no mundo pela pregação do Evangelho, Satanás também tem instrumentos humanos, os quais emprega para, se possível, destruir a igreja e impedir sua obra. No versículo 4, lemos: o dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. O instrumento histórico usado por Satanás para destruir Cristo, assim que nascesse, foi o Império Romano, na pessoa do rei Herodes. Mateus 2, versículos 16 a 18. O seguinte comentário de Ellen White é esclarecedor. A cadeia de profecias, na qual se encontram esses símbolos, começa no capítulo 12 de Apocalipse, com o dragão que procurava destruir Cristo em seu nascimento. Declara-se que o dragão é Satanás, Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Foi ele que atuou sobre Herodes a fim de matar o Salvador. Mas o principal agente de Satanás, ao fazer guerra contra Cristo e seu povo durante os primeiros séculos da era cristã, foi o Império Romano, no qual o paganismo era a religião dominante. Assim, enquanto o dragão representa primeiramente Satanás, é um sentido secundário símbolo de Roma pagã. A morte de Jesus no Calvário significou a completa derrota do inimigo, de seu reino e sua condenação terrena. O filho da mulher. Satanás aguardava o nascimento do Salvador desde que Deus prometera a vinda do descendente, Jesus Cristo, em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Já aqui, em Apocalipse 12, vemos o arqui-inimigo de Deus tentando realizar seu maléfico plano. Mas a Escritura diz que o diabo fracassa em sua missão, pois o filho nascido da mulher é arrebatado para junto do trono de Deus, de onde ele deve governar as nações com cetro de ferro. Isso se refere à ascensão e exaltação de Cristo à destra direita do Pai, após concluir na terra sua parte sacrificial do plano da redenção. Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 6, Efésios 1, 20 a 22, 1 Pedro 3, versículos 22. Essa declaração acerca de Cristo, embora breve, é muito significativa para nós. Ela nos mostra que, ainda que Satanás e seus agentes trabalhem com grande empenho para frustrar os planos de Deus, eles não têm a capacidade, eles não têm. Na morte de Cristo, o inimigo só conseguiu ferir o calcanhar do Salvador, mas isso lhe custou a destruição de sua própria cabeça. Em outras palavras, a morte de Jesus no Calvário significou a completa derrota de seu reino e sua condenação eterna. Conforme a profecia, Cristo ressurgiu do túmulo 3 dias depois como vitorioso na batalha contra o mal e se dirigiu ao céu, ficando fora do alcance das garras do dragão. Nem a morte foi capaz de detê-lo. Coisa linda, essas mensagens especiais. Estamos estudando o ENAR, Exame Nacional Reformista. A fuga da mulher. Página 15.
Após a ascensão de Jesus ao céu, a mulher que representa a igreja cristã foge para o deserto, onde há um lugar preparado por Deus para a proteger ao longo de 1260 anos. No Apocalipse, mar e água simbolizam povos e multidões. Apocalipse 17, versículo 15. Logo, a terra seca, deserto, simboliza regiões pouco ou nada habitadas. Quando é que a igreja de Cristo teve de se retirar para áreas desabitadas por um espaço de tempo tão logo quanto este? Logo após o estabelecimento do papado em 538 d.C. e da terrível perseguição que se seguiu. Dali em diante, o poder representado pelo dragão de Apocalipse 12 perseguiu implacavelmente os fiéis ao longo de um período de 1260 anos. Nesse estágio da história, o dragão já não simboliza mais o Império Romano pagão, mas sim Roma papal. Guerra no céu. Página 16. Apocalipse 12, versículos 7 a 12. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem, ó céus, e os que nele habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Voltemo-nos agora para mais informações acerca do combate entre Satanás, o dragão, e Cristo, que Apocalipse 12, versículo 3 a 5 apresenta. Dos versículos 7 a 12, João nos mostra que essa batalha vista na terra se originou no céu. Lúcifer, outrora um anjo de luz, o mais próximo do trono de Deus, como querubim cobridor, desejou o trono da divindade e ousou se rebelar contra o governo divino. Sua insistência nessa direção quebrou a perfeita harmonia celestial. Ezequiel, capítulo 28, versículo 14 a 18, Isaías 14, versículo 13 a 15. O problema do mal não é meramente humano, mas remonta a era anteriores à criação de nosso mundo. Houve uma guerra no céu entre o dragão e seus anjos contra Miguel e seus anjos. Miguel vence a batalha e expulsa Satanás e os seus anjos do céu. Cremos que as evidências bíblicas nos levam à conclusão de que Miguel é uma referência ao Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 12, versículo 7, Daniel 12, 11, 9, 25 e Apocalipse 1, versículo 5. O problema do mal não é meramente humano, mas remonta eras anteriores à criação de nosso mundo. Houve uma guerra no céu entre o dragão e os seus anjos contra Miguel e seus anjos. Miguel vence a batalha e expulsa Satanás e os seus anjos do céu. Cremos que as evidências bíblicas nos levam à conclusão de que Miguel é uma referência ao Senhor Jesus Cristo.
Apocalipse capítulo 12, versículo 7, Daniel 12, versículo 11, 9, versículo 25 e Apocalipse 1, versículo 5 e outros textos também comentam sobre este ponto. Contudo, no texto anteriormente citado, há evidências claras de que esta expulsão não se refere apenas ao banimento local de Satanás como resultado dessa batalha original, mas é algo muito mais amplo e envolve principalmente sua expulsão final do céu, em decorrência da vitória de Cristo na cruz. O hino entoado nos versículos 10 a 12 não deixa dúvida disso. Vejamos. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. 12, versículo 10. Agora quando? Logo após o banimento de Satanás. Mas o reino de Deus, a salvação e a autoridade de Cristo se estabelecem apenas com a sua morte sobre a cruz. Ellen White afirma: Cristo inclinou a cabeça e expirou, mas manteve firme a sua fé em Deus. Que lindo! E a sua submissão a Ele. Olha que interessante, voltamos, o texto diz assim, Ellen White afirma: Cristo inclinou a cabeça e expirou, mas manteve firme a sua fé em Deus e a sua submissão a Ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Observe que o espírito de profecia aplicou Apocalipse 12, versículo 10, ao resultado que a morte de Jesus trouxe. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Então, essa obra de Satanás de acusar os filhos de Deus não poderia ter ocorrido ao início do grande conflito, pois os seres humanos sequer existiam. Trata-se, portanto, de uma atitude mantida dentro do contexto do plano da salvação durante seu desdobramento na terra, cujo objetivo é salvar pecadores da condenação eterna que seus pecados provocariam. Nesse aspecto, faz sentido ver Satanás usando os pecados humanos como ferramenta de acusação contínua, pois ele não quer que pessoa alguma seja inocentada. No entanto, foi somente depois da morte de Jesus que Satanás foi derrotado como acusador da humanidade, uma vez que Cristo apresentou ao Pai sua perfeita obediência à lei em nosso lugar. Assim, pela fé, essa perfeita obediência pode ser nossa e podemos nos apresentar perfeitos diante de Deus novamente. Após o sacrifício de Jesus, Satanás viu que estava desmascarado. Daí em diante, sua obra como acusador seria restrita. Qualquer que fosse a atitude que tomasse, não mais podia esperar os anjos ao virem das cortes celestiais, nem perante eles acusar os irmãos de Cristo de terem vestes de trevas e condenação de pecado. A lei requer justiça, vida justa, caráter perfeito, e isso não tem o homem para dar. Não pode satisfazer as reivindicações da santa lei divina. Mas Cristo, vindo à terra como um homem, viveu vida santa e desenvolveu caráter perfeito. Estes oferece ele como dom gratuito a todos quantos o queiram receber. Sua vida substitui a dos homens.
Por sua vida e morte, provou Cristo que a justiça divina não destrói a misericórdia, mas que o pecado pode ser perdoado e que a lei justa, sendo possível obedecer-lhe perfeitamente. As acusações de Satanás foram refutadas. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Versículo 11. Os fiéis vencem através dos méritos do triunfo de Cristo no Calvário, o que reforça o foco em um contexto pós-cruz. Portanto, celebrem, ó céus, e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Versículo 11 e 12. A festa no céu. A festa no céu, pois a vitória de Cristo na cruz efetuou a derrota de Satanás. Por outro lado, deve haver vigilância na terra, pois o diabo agora compreende que seu destino está selado, que sua destruição é uma questão de tempo. Esse reconhecimento só ocorre após o Calvário. Referindo-se à própria obra, em João 12, versículo 31, Jesus disse: agora será expulso o príncipe deste mundo. Nesse caso, de onde Cristo o expulsaria, visto que ele já o havia banido das cortes celestiais há milênios? Ao enganar Adão, Satanás tomou para si o governo e o domínio dessa terra. Lucas 4, versículos 5 e 6. O apóstolo Paulo o chama de o Deus deste século. Como nosso representante oficial, o inimigo ainda tinha acesso ao céu. João capítulo 1, versículo 6. Mas ao vencer na cruz, Cristo retomou o domínio de nosso mundo e expulsou Satanás mais uma vez, no sentido de retirá-lo do cargo de nosso representante e derrotar definitivamente suas acusações infundadas. Desse modo, nosso Senhor Jesus é proclamado como o legítimo governante da terra. Amém. Para concluir essa etapa, cito o comentário de Ellen White, que concorda com a proposta de que a expulsão mencionada em Apocalipse 12, versículos 7 a 12, envolve o banimento de Satanás do céu como nosso acusador por causa do sacrifício de Jesus Cristo. A expulsão de Satanás como acusador dos irmãos no céu foi realizada pela grande obra de Cristo ao dar sua vida em nosso lugar. Quando Cristo retorna ao céu e o Pai o entroniza em sua glória original como vencedor, Satanás perde o posto de representante da humanidade. E Cristo assume essa posição por direito, por seu próprio mérito, perante o universo. Na sessão seguinte, veremos a reação de Satanás a essa humilhante derrota. Estamos estudando ENAR 2023, onde a prova será no dia 26 de novembro. Estude bastante, está bem clara essa leitura, estamos estudando junto aqui, é maravilhoso e bem compreensível também. Próximo tópico será Guerra na Terra.